que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo nem sequer como faltas leves considera. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem, mesmo, nas palavras de consolação que lhe diteis. Não, não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade sublime, que Jesus ensinou, também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. Estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai, não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais, a ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamentos. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Deveis, aqueles de quem falo, o socorro das vossas preces, é a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso, é um miserável, deve-se expurgar da sua presença a terra, muito branda é, para um ser de tal espécie, a morte que lhe infligem. Não. Não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele, se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade, estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas, pelo menos, podeis orar por ele, assistir-lhe o espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento, se orardes com fé. É tanto o vosso próximo, como o melhor dos homens, sua alma, transviada e revoltada, foi criada, como a vossa, a imagem do Deus perfeito. Assim, orai por ele, não o julgueis, não tendes esse direito. Só Deus o julgará. Elizabeth de França. Ano 5, abril de 1862. Número 4. Dissertações Espíritas. Os Mártires do Espiritismo. A respeito da questão dos milagres do Espiritismo, que nos tinha sido proposta e que foi tratada em nosso último números, também nos propuseram esta pergunta. Os mártires selaram com o próprio sangue a verdade do cristianismo. Onde estão os mártires do Espiritismo? Tendes, pois, muita pressa em ver os espíritos na fogueira e atirados às feras, o que leva a supor que boa vontade não vos faltaria se isto ainda pudesse acontecer. Quereis, a todo custo, promover o espiritismo à categoria de uma religião. Notar que ele jamais teve essa pretensão, nunca se colocou como rival do cristianismo, do qual declara ser filho, que combate seus mais cruéis inimigos, o ateísmo e o materialismo. Ainda uma vez, é uma filosofia que repousa sobre as bases fundamentais de toda a religião e na moral do Cristo. Se renegasse o cristianismo, ele se desmentiria e se suicidaria. São seus inimigos que o apresentam como uma nova seita, que lhe deram sacerdotes e sumos sacerdotes. De tanto gritarem que é uma religião, as pessoas acabarão por crer. É preciso ser uma religião para possuir seus mártires. A ciência, as artes, o gênio, o trabalho e as ideias novas não tiveram, em todas as épocas, os seus mártires. Não ajudam a fazer mártires os que apontam os espíritas como reprovados, como paras de quem se deve fugir ao contato. Os que sublevam contra eles a população ignorante a ponto de lhes tirar os meios de subsistência, esperando vencê-los pela fome, em falta de boas razões. Bela vitória se o conseguissem. Mas a semente está lançada e germina em toda parte,
Se for abafada num ponto, crescerá em 100 outros. Tentai, pois, ceifar a terra inteira. Deixemos, porém, que falem os espíritos encarregados de responder à questão. 1. Pediste os milagres e hoje pedis mártires. Já existem os mártires do Espiritismo, entrai nas casas e os vereis. Exigis perseguidos, abri, pois, o coração desses fervorosos adeptos da ideia nova, que lutam contra os preconceitos, com o mundo, muitas vezes até com a família. Como seus corações sangram e se enchem quando seus braços se estendem para abraçar um pai, uma mãe, um irmão ou uma esposa e não recebem, como paga de suas carícias e de seus transportes, senão sarcasmos, sorrisos de desdém e desprezo. Os mártires do Espiritismo são os que, a cada passo, ouvem estas palavras insultuosas: louco, insensato, visionário. E durante muito tempo terão de suportar essas afrontas da incredulidade e outros sofrimentos ainda mais amargos, mas a sua recompensa será bela, porque se o Cristo mandou preparar um lugar soberbo para os mártires do cristianismo, o que prepara os mártires do Espiritismo será ainda mais brilhante. Mártires do cristianismo na infância, marchavam para o suplício com coragem e resignação, porque não contavam sofrer senão dias, horas e segundos do martírio, aspirando depois a morte como única barreira a transpor para viver a vida celeste. Os mártires do Espiritismo não devem buscar nem desejar a morte, devem sofrer tanto tempo quanto praza a Deus deixá-los na terra, e não ousam julgar-se dignos dos puros gozos celestes logo que deixam a vida. Oram e esperam, murmurando palavras de paz, de amor e de perdão aos que os torturam, enquanto aguardam novas encarnações nas quais poderão resgatar suas faltas passadas. O Espiritismo se elevará como um templo soberbo. No começo os degraus serão difíceis de subir, mas, transpostos os primeiros degraus, os espíritos bons ajudarão a vencer os outros até um lugar plano e reto que conduz a Deus. Ide, filhos, pregar o Espiritismo. Pedem mártires, vós sois os primeiros que o Senhor marcou, pois sois apontados a dedo e tratados como loucos e insensatos, por causa da verdade. Mas, eu vos digo, em breve vai chegar a hora da luz, então, não mais haverá perseguidores nem perseguidos, sereis todos irmãos e o mesmo banquete reunirá opressores e oprimidos. Santo Agostinho. Médium, Senhor Ivese. 2. O progresso do tempo substituiu as torturas físicas pelo martírio da concepção e do nascimento cerebral das ideias que, filhas do passado, serão as mães do futuro. Quando Cristo veio destruir o costume bárbaro dos sacrifícios, quando veio proclamar a igualdade e a fraternidade entre a túnica proletária e a toga patrícia, os altares ainda vermelhos fumegavam sangue das vítimas imoladas. Os escravos tremiam ante os caprichos do Senhor e os povos, ignorando sua grandeza, esqueciam a justiça de Deus. Nesse estado de rebaixamento moral, as palavras do Cristo teriam sido impotentes e desprezadas pela multidão, se não tivessem sido gritadas pelas suas chagas e tornadas sensíveis pela carne palpitante dos mártires. Para ser cumprida, a misteriosa lei das semelhanças exigia que o sangue derramado pela ideia resgatasse o sangue derramado pela brutalidade. Hoje, os homens pacíficos ignoram as torturas físicas. Só o seu ser intelectual sofre, porque se debate, comprimido pelas tradições do passado, enquanto aspira a novos horizontes. Quem poderá descrever as angústias da geração presente, suas dúvidas pungentes, suas incertezas, seus ardores impotentes e sua extrema lassidão? Inquietos pressentimentos dos mundos superiores, dores ignoradas pela antiguidade material, que só sofria quando não gozava, dores que são a tortura moderna e que transformam em mártires aqueles que, inspirados pela revelação espírita, crerão e não serão acreditados, falarão e serão censurados, marcharão e serão repelidos. Não desanimeis,
vossos próprios inimigos vos preparam uma recompensa tanto mais bela quanto mais espinhos houverem semeado em vosso caminho. Lázaro. Médium, Senhora Costel. 3. Como bem dizeis, em todos os tempos a crença tem produzido mártires. Mas, também, é preciso que se diga, muitas vezes o fanatismo estava de ambos os lados e então, quase sempre, corria sangue. Hoje, graças aos moderadores das paixões, aos filósofos ou, antes, graças a essa filosofia que começou com os escritores do século XVIII, o fanatismo apagou o seu facho e embainhou a espada. Em nosso tempo é difícil imaginar a cimitarra de Maomé, a forca e a roda da Idade Média, suas fogueiras e torturas de toda a sorte, assim como não fazemos ideia das feiticeiras e dos magos. Outros tempos, outros costumes, diz um sábio provérbio. Como vedes, a palavra costumes tem aqui acepção muito ampla, conforme a sua etimologia latina, significa hábitos, maneira de viver. Ora, em nosso século, nossa maneira de ser não é de cobrir-se com cilício, ir às catacumbas nem de subtrair suas preces aos procônsules e aos magistrados da cidade de Paris. O espiritismo, pois, não verá erguer-se o machado, nem a chama das fogueiras devorarem os seus adeptos. A gente se bate a golpes de ideias, a golpes de livros, a golpes de comentários, a golpes de ecletismo e a golpes de teologia, mas a noite de São Bartolomeu não mais se repetirá. Certamente poderá haver algumas vítimas nas nações atrasadas, contudo, somente a ideia será combatida e ridicularizada nos centros civilizados. Assim, pois, nada de machado, de feixe de varas, de óleo fervente, mas atentai para o espírito voltairiano mal compreendido, eis o carrasco. É preciso preveni-lo, mas não temê-lo. Ele ri, em vez de ameaçar, lança o ridículo, em vez da blasfêmia, e seus suplícios são as torturas do espírito que sucumbe à opressão do sarcasmo moderno. Mas, sem desagradar aos pequenos voltaires de nossa época, a juventude compreenderá facilmente essas três palavras mágicas: liberdade, igualdade, fraternidade. Quanto aos sectários, estes são mais para temer, porque são sempre os mesmos, malgrado o tempo e apesar de tudo, podem fazer o mal algumas vezes, mas são incoerentes, fingidos, velhos e impertinentes. Ora, vós que passais pela fonte de Juventa, e cuja alma remoce e se revigora, não os temais, porque o seu próprio fanatismo os perderá. Lamenais. Médium, Senhora Didier. Ataques à ideia nova. Como vedes, começam a comentar as ideias espíritas até nos cursos de teologia e a revista católica tem a pretensão de demonstrar esse professo, como dizem, que o espiritismo atual é obra do demônio, conforme se depreende do artigo Satanismo no Espiritismo Moderno, publicado naquela revista. Ah! Deixai-os falar e acontecer. O espiritismo é como o aço, e todas as serpentes possíveis usarão os dentes para o morder. Seja como for, há um fato digno de nota, é que outrora desdenhavam ocupar-se com os que moviam cadeiras e mesas, ao passo que hoje muitos se ocupam com esses inovadores, cujas ideias e teorias se elevaram à altura de uma doutrina. Oh! É que esta doutrina, esta revelação abre brecha em todas as antigas doutrinas, em todas as velhas filosofias, insuficientes para satisfazerem as necessidades da razão humana. Assim, sacerdotes, cientistas, jornalistas, descem à arena empunhando a pena para repelir a ideia nova, o progresso. Ora, que importa? Não é uma prova irrefragável da propagação dos nossos ensinamentos. Ah! Não se discute, não se combate senão as ideias realmente sérias e bastante partilhadas, que não podem ser tomadas como utopias, como quimeras que emanam de um cérebro doente. Aliás, melhor que ninguém podeis observar com que rapidez o espiritismo recruta adeptos diariamente, e isto até nas fileiras esclarecidas do exército,
entre oficiais de todas as armas. Não vos inquieteis, pois, com todos esses infelizes que uivam à toa, porquanto já não sabem onde estão, perderam as estribeiras. Suas certezas, suas probabilidades se desvanecem ante o facho do espiritismo, porque, no fundo de suas consciências, sentem que apenas nós estamos com a verdade. Digo nós porque hoje, espíritos ou encarnados, só temos um objetivo: a destruição das ideias materialistas e a regeneração da fé em Deus, a quem tudo devemos. Erasto. Médium, Sr. Dumbell. Perseguição. Muito bem, meus filhos. Bravo. Sinto-me feliz por vos ver reunidos, lutando com zelo e persistência. Coragem. Trabalhar arduamente no campo do Senhor, porque chegará o momento em que não será apenas a portas fechadas que se pregará a doutrina santa do Espiritismo. Flagelaram a carne, terão de flagelar o espírito. Ora, em verdade vos digo, quando isto acontecer, estareis prestes a entoar, juntos, o cântico de ação de graças, e todos estaremos prontos a ouvir um só e mesmo grito de alegria sobre a terra. Mas, eu vos digo, antes da idade de ouro e do reinado do Espírito, é preciso que haja grande sofrimento, choro e ranger de dentes. As perseguições já começaram. Espíritas, sede firmes e mantende-vos de pé, estáis marcados pela unção do Senhor. Sereis chamados de insensatos, de loucos e de visionários. Não mais ferverão o óleo, nem erguerão cadafalsos de fogueiras. O fogo de que se servirão para vos fazer renunciar às vossas crenças será mais ardente, ainda mais vivo. Espíritas, despojai-vos do homem velho, pois é a este que farão sofrer. Que vossas novas túnicas sejam brancas, cingi vossas frontes com coroas e preparai-vos para entrar na liça. Sereis amaldiçoados, deixai que vossos irmãos vos digam raca. Orai por eles e afastai de suas cabeças o castigo que o Cristo disse reservar aos que disserem raca aos seus irmãos. Preparai-vos para as perseguições pelo estudo, pela prece, pela caridade. Os servos serão expulsos das casas de seus senhores e tratados como loucos. Mas encontrarão o samaritano à porta da casa e, não obstante pobres e nus, ainda partilharão entre essas vestes de último naco de pão. Ante tal espetáculo, os patrões perguntarão: mas, quem são esses homens que expulsamos de nossas casas? Não disponham senão de um pedaço de pão para esta noite e dão, só possuem um manto para se cobrirem e o dividem com um estranho. Então suas portas se abrirão novamente, pois vós é que sois os servidores do Mestre. Mas desta vez eles vos acolherão e vos abraçarão. Suplicarão com insistência que os abençoem e os ensinem a amar. Não mais vos chamarão servos ou escravos, mas vos dirão: meu irmão, venha sentar-te à minha mesa. Há uma só e mesma família na terra, como há um só e mesmo Pai no céu. Ide, meus irmãos. Pregai, sobretudo, sede unidos, o céu vos está preparado. Santo Agostinho. Médium, Senhor Ivese. Ano 5, maio de 1862, número 5. Dissertações Espíritas. Aos membros da Sociedade de Paris que partem para a Rússia. Sociedade Espírita de Paris, abril de 1862, Médium, Senhor Ivese. Nota: várias personagens russas de distinção vieram passar o inverno em Paris, principalmente visando completar sua instrução espírita e, com esse objetivo, fizeram-se membros da sociedade, a fim de poderem assistir às sessões. Alguns já tinham partido, como o príncipe Dmitri G., outros estavam em véspera de partida. Foi essa circunstância que motivou a seguinte comunicação espontânea: ide ensinar, disse o Senhor. E a vós, filhos da grande família que se forma, que me dirijo esta noite. Regressais à vossa pátria e às vossas famílias. No lar não esqueçais que um outro Pai, o Pai Celeste, quis comunicar-se e se vos dar a conhecer. Ide,
que a semente sempre esteja pronta para ser lançada nos sulcos que abrireis nessa terra, cujas rochas de suas entranhas não são suficientes para impedir a ação do arado. Vossa pátria está fadada a tornar-se grande e forte, não só pela literatura, pela ciência, pelo gênero e pelo números, mas ainda por seu amor e devotamento ao Criador de todas as coisas. Que, pois, a vossa caridade se torne generosa e poderosa. Não temais espalhar amancheias em vosso derredor, sabei que a caridade não se faz somente com esmola, mas, também, com o coração. O coração, eis a grande fonte do bem, a fonte dos eflúvios que se devem espalhar e aquecer a vida dos que sofrem ao redor de vós. E de pregar o Evangelho, novos apóstolos do Cristo. Deus vos colocou em alta posição no mundo a fim de que todos vos possam ver e bem compreender as vossas palavras. Mas é sempre olhando o céu e a terra, isto é, Deus e a humanidade, que alcançareis o grande objetivo que vos propondes atingir e para o qual nós vos ajudamos. O campo é vasto. Ide, pois, e semeai, para que em breve possamos fazer a colheita. Podeis anunciar por toda parte que o grande reino logo chegará, reino de felicidade e de alegria para quantos tiverem querido crer e amar, pois dele participarão. Recebei, pois, antes de partir, o último conselho que vos damos sob este belo céu que todos amam, o céu da França. Recebei o último adeus dos amigos que vos ajudarão ainda na rude senda que lá ides percorrer. Entretanto, nossas mãos invisíveis vos tornarão mais fácil e, se tiverdes perseverança, vontade e coragem, vereis os obstáculos ruírem à vossa frente. Quando ouvirem sair de vossas bocas estas palavras, todos os homens são irmãos e se devem apoiar mutuamente para marchar, quanta admiração e quantas exclamações! Sorrirão quando virem que professais tal doutrina e dirão, baixinho, dizem belas e grandes coisas, mas não serão balizas, que indicam os caminhos sem os percorrer. Mostrai-lhes então que o espírita, esse novo apóstolo do Cristo, não está no meio do caminho para indicar o atalho, mas que se arma do machado e do cutelo, precipitando-se em meios mais sombrias e obscuras florestas para abrir uma passagem e desviar as sarças dos passos dos que os seguem. Sim, os novos discípulos do Cristo devem ser vigorosos, marchar com um passo firme e a mão pesada. Nada de barreiras à sua frente. Todas devem cair sob seus esforços e sob seus golpes. As densas florestas, as lianas e os espinheiros quebrar-se-ão para, finalmente, deixarem ver um pouco do céu. Então, aí estará o consolo e a felicidade. Que recompensa para vós! Os espíritos bem-aventurados exclamarão, bravo! Bravo! Filhos, logo sereis dos nossos e em breve vos chamaremos nossos irmãos, porquanto soubestes desempenhar a tarefa a que voluntariamente vos impusestes. Deus recompensa generosamente aquele que quer trabalhar na sua vinha, dá a colheita a todos os que contribuem para o grande labor. Ide, pois, em paz. Ide, nós vos abençoamos. Que esta bênção vos dê felicidade e vos enche de coragem. Não esqueçais nenhum dos vossos irmãos da grande sociedade da França, todos fazem votos por vós e por vossa pátria, que o Espiritismo tornará poderosa e forte. Ide. Os espíritos bons vos assistem. Santo Agostinho. Relações simpáticas entre vivos e mortos. Sociedade Espírita de Argel, Médium, Sr. B. Porque, em nossas conversas com os espíritos das pessoas que nos foram muito queridas, sentimos um embaraço, uma frieza mesmo, que jamais teríamos sentido quando elas eram vivas. Resp. Porque sois materiais e nós não mais o somos. Vou fazer uma comparação que, como todas as comparações, não será absolutamente exata, contudo, o será bastante para o que quero dizer. Suponho que experimentes por uma mulher uma dessas paixões que só os romancistas imaginam entre vós e que considerais exageradas, enquanto para nós parecem pouco diferir, pelo menos das que conhecemos na vastidão infinita.
continuo supondo. Depois de ter tido, por algum tempo, a felicidade inefável de falar diariamente com essa mulher e de a contemplar tanto quanto possível, uma circunstância qualquer faz com que não mais a possas ver e que deves contentar-te apenas em ouvi-la. Crês que teu amor resistiria sem nenhuma brecha a uma situação desse gênero, prolongada indefinidamente? Confessa que lhe sofreria alguma modificação, ou aquilo que chamaríamos uma diminuição. Vamos mais longe. Não só não poderás mais ver esta bela amiga, mas nem mesmo poderás ouvi-la. Não deixam que te aproximes dela. Prolonga essa situação durante alguns anos e vê o que acontecerá. Agora, mais um passo. A mulher que amas está morta, há muito tempo encontra-se sepultada nas trevas do sepulcro. Nova mudança em ti. Não quero dizer que a paixão esteja morta com seu objeto, mas sustento que, pelo menos, transformou-se. E de tal modo que, se por um favor celeste, a mulher que tanto lamentas e por quem sempre choras viesse apresentar-se à tua frente, não na odiosa realidade do esqueleto que repousa no cemitério, mas sob a forma que amavas e adoravas até o êxtase, estás bem seguro de que o primeiro efeito da aparição imprevista não seria um sentimento de profundo terror? Como vês, meu amigo, as paixões, as afeições vivas não são possíveis em toda a sua plenitude senão entre pessoas da mesma natureza, entre mundanos e mundanos, entre espíritos e espíritos. Com isto não pretendo dizer que toda afeição deva apagar-se com a morte, mas que muda de natureza e toma outro caráter. Numa palavra, quero dizer que em vossa terra conservais uma boa lembrança daqueles a quem amastes, mas que a matéria, no meio da qual viveis, só vos permite compreender e praticar amores materiais, que, sendo tal gênero necessariamente impossível entre vós e nós, sois tão desajeitados e frios nas vossas relações conosco. Se queres convencer-te, relê algumas conversas espíritas entre parentes, amigos ou conhecidos. Nelas encontrarás tanto gelo que fará com que os habitantes dos polos sintam frio. Não o queremos, nem nos entristecemos por isso, desde que sejamos suficientemente elevados na hierarquia dos espíritos para perceber e compreender, mas, naturalmente, isto não deixa de ter alguma influência sobre a nossa maneira de ser para convosco. Lembra-te da história de Anifa que, podendo entrar em comunicação com a filha querida, que tanto pranteava, faz-lhe esta primeira pergunta: há um tesouro oculto nesta casa? Só obteve como resposta uma bela mistificação, que ela mesma provocou. Penso, meu amigo, ter dito bastante para que bem sintas a causa do mal-estar que necessariamente existe entre vós e nós. Poderia ter dito mais. Por exemplo, que vemos todas as vossas imperfeições e impurezas do corpo e da alma e que, do vosso lado, tendes a consciência de que o vemos. Confessa que é embaraçoso para ambos os lados. Coloca dois amantes apaixonadíssimos nessa caixa de vidro onde tudo aparece, tanto no moral como no físico, e pergunta a ti mesmo o que acontecerá. Quanto a nós, animados por um sentimento de caridade que não podeis compreender, somos, em relação a vós, como a boa mãe, a quem as enfermidades e as traquinadas do filho chorão que lhe tira o sono não a fazem esquecer, nem mesmo por um instante, os sublimes instintos da maternidade. Nós vos vemos fracos, feios, maus e, contudo, vos amamos, porque nos esforçamos por melhorar-vos. Mas não nos fazeis justiça, temendo-nos mais do que nos amando. Désiré Leglise, poeta argelino, morto em 1851. As Duas Lágrimas. Sociedade Espírita de Lyon, médium, Senhora Boiland. Um espírito viu-se forçado a deixar a terra, que não pudera visitar, porque procedia de uma região muito inferior, mas tinha pedido para sofrer uma prova e Deus não lhe recusara. Infelizmente, a esperança que acalentava ao entrar no mundo terrestre não se tinha realizado e, havendo triunfado sua natureza bruta,
Cada um dos seus dias foi marcado pelos mais hediondos crimes. Durante muito tempo, todos os espíritos guardiães dos homens haviam tentado desviá-lo do atalho que seguia, mas, extenuados, haviam abandonado o infeliz a si mesmo, quase temerosos de seu contato. Entretanto, tudo tem um fim. Mais cedo ou mais tarde se descobre o crime e a justiça repressiva dos homens impõe ao culpado a pena de talião. Desta vez não foi cabeça por cabeça, foi cabeça por 100, e ontem esse espírito, depois de ter ficado meio século na Terra, ia retornar ao espaço para ser julgado pelo Juiz Supremo, que pesa as faltas muito mais inexoravelmente do que o farias vós mesmos. Em vão os espíritos guardiães tinham voltado com a condenação e tentado introduzir o arrependimento nessa alma rebelde. Em vão tinham impelido para junto dele toda a família. Cada um desejaria arrancar-lhe um suspiro de pesar ou, pelo menos, um sinal. Aproximava-se o momento fatal e nada abrandava essa natureza inflexível e, por assim dizer, bestial. No entanto, um único pesar, antes de deixar a vida, poderia ter suavizado o sofrimento do infeliz, condenado pelos homens a perder a vida, e por Deus a incessantes remorsos, horrível tortura, semelhante ao abutre a roer o coração que renasce sem cessar. Enquanto os espíritos trabalhavam sem descanso para nele fazer brotar ao menos o pensamento do arrependimento, um outro espírito encantador, dotado de uma sensibilidade e de uma ternura sublimes, adejava em redor de uma cabeça muito querida, cabeça ainda viva, e lhe dizia: pensa nesse infeliz que vai morrer, fala-me dele. Quando a caridade é simpática, quando dois espíritos se entendem e não fazem mais que um, o pensamento como que é elétrico. Logo o espírito encarnado disse a esse mensageiro do amor: meu filho, esforça-te por inspirar um pouco de remorso a esse miserável que vai morrer, vai, consolo. E assim pensando, compreendendo tudo que o desventurado criminoso ia ter de suportar em sofrimentos para sua expiação, uma lágrima furtiva escapou dos olhos daquele que sozinho, nessa hora matinal, despertava pensando naquele ser impuro, que dentro de instantes deveria prestar contas. O afável mensageiro recolheu essa lágrima benfazeja na concha de sua delicada mão e, em voo rápido, a levou ao tabernáculo que encerra tais relíquias e assim fez a sua prece: Senhor, um ímpio vai morrer, vós o condenastes, mas dissestes, eu perdoo o remorso e concedo a indulgência ao arrependimento. Eis uma lágrima de verdadeira caridade, que atravessou do coração aos olhos do ser que mais amo no mundo. Eu vos trago esta lágrima, é o resgate do sofrimento. Dai-me o poder de enternecer o coração de rocha do espírito que vai expiar seus crimes. Vai, respondeu-lhe o mestre, vai, meu filho, esta lágrima bendita pode pagar muitos resgates. A doce criança partiu, chegou junto do criminoso no momento do suplício. O que ela lhe disse só Deus o sabe, o que se passou naquele ser transviado ninguém compreendeu, mas, abrindo os olhos à luz, viu desdobrar-se à sua frente todo um passado terrível. Ele, que o instrumento fatal não tinha abalado, ele, que a condenação à morte tinha feito sorrir, levantou os olhos e uma grossa lágrima, ardente como chumbo fundido, resvalou de seus olhos. A essa prova muda, a testemunhar-lhe que sua prece tinha sido ouvida, o anjo da caridade estendeu sobre o infeliz suas brancas asas, recolheu aquela lágrima e parecia dizer: infortunado, sofrerás menos, eu levo a tua redenção. Que contraste pode inspirar a caridade do Criador? O mais impuro dos seres, nos últimos degraus da escada, e o anjo mais casto que, prestes a entrar no mundo dos eleitos, a um sinal vem estender sua proteção visível sobre esse pária da sociedade. Do alto de seu poderoso tribunal Deus abençoava essa cena comovedora e nós todos dizíamos, rodeando essa criança: vai receber a tua recompensa. A doce mensageira subiu aos céus, lágrima escaldante nas mãos, e pôde dizer: mestre, ele chorou, eis a prova. Está bem, respondeu o Senhor,
Conservai essa primeira gota de orvalho do coração endurecido, que essa lágrima fecunda vá regar esse espírito ressequido pelo mal, mas guardai sobretudo a primeira lágrima que esta criança me trouxe, que essa gota d'água se torne diamante puro, pois é mesmo a pérola sem mácula da verdadeira caridade. Narrai este exemplo aos povos e dizei-lhes, solidários uns com os outros, vede, uma lágrima de amor da humanidade e uma lágrima de remorso obtida pela prece. Essas duas lágrimas serão as pedras mais preciosas do vasto escrínio da caridade. Carita. Os dois Voltaires. Sociedade Espírita de Paris, Grupo Faucherand, Médium, Senhor Ivese. Sou eu mesmo, mas não aquele espírito zombador e cáustico de outrora, o reizinho do século XVIII, que dominava pelo pensamento e pelo gênio a tantos soberanos. Hoje já não tem nos lábios aquele sorriso mordaz que fazia tremer os inimigos e os próprios amigos. Meu cinismo desapareceu ante a revelação das grandes coisas que eu queria tocar e que não conheci senão no além-túmulo. Pobres cérebros demasiado estreitos para conterem tantas maravilhas. Humanos, calai-vos, humilhai-vos diante do poder supremo, admirai e contemplai, é o que podeis fazer. Como quereis aprofundar Deus e o seu grande trabalho? Malgrado todos os seus recursos, a vossa razão não se aniquila ante o átomo e o grão de areia, que ela não pode definir. Empreguei minha vida a procurar conhecer a Deus e seu princípio, minha razão se debilitou e cheguei a negar não a Deus, mas a sua glória, o seu poder e a sua grandeza. Eu explicava desenvolvendo-se no tempo. Celeste intuição me dizia que rejeitasse tal erro, mas eu não escutava e me fiz apóstolo de uma doutrina enganadora. Sabeis por quê? Porque, no tumulto e na confusão de meus pensamentos, que se entrechocavam incessantemente, eu só vi uma coisa, meu nome gravado no frontão do templo de memória das nações. Só vi a glória que me prometia essa juventude universal que me cercava e parecia saborear com suavidade e delícia a quintessência da doutrina que eu lhe ensinava. Entretanto, impelido não sei por que remorso de minha consciência quis parar, mas era muito tarde. Como toda utopia, todo sistema que abraçamos nos arrasta, a princípio segue a torrente, depois nos arrasta e nos quebra. Tão rápida e violenta é por vezes a sua queda. Crede-me, vós que aqui estáis em busca da verdade, encontrá-la-eis quando tiverdes expulsado do coração amor aos oropéis, que um tolo amor próprio e um orgulho ridículo fazem brilhar aos vossos olhos. Não temais, na nova via por onde marchais, combater o erro e o abater, quando se erguer à vossa frente. Não é uma monstruosidade exaltar uma mentira contra a qual ninguém ousa defender-se, porque fizemos discípulos que ultrapassaram nossas crenças. Como vedes, meus amigos, o Voltaire de hoje não é mais aquele do século XVIII. Sou mais cristão, porque aqui venho fazer-vos esquecer minha glória e vos lembrar o que fui na juventude e o que amava na infância. Oh! Como eu gostava de me perder no mundo do pensamento! Minha imaginação ardente e viva percorria os vales da Ásia atrás daquele que chamais Redentor. Eu gostava de percorrer os caminhos que ele tinha percorrido. E como me parecia grande e sublime esse Cristo em meio à multidão. Julgava ouvir a sua voz poderosa, instruindo os povos da Galiléia, das margens do lago de Tiberíades e da Judéia. Mais tarde, nas minhas noites de insônia, quantas vezes me ergui para abrir uma velha Bíblia e reler suas santas páginas. Então minha fronte se inclinava diante da cruz, esse sinal eterno da redenção, que une a terra ao céu, a criatura ao Criador. Quantas vezes admirei esse poder de Deus, por assim dizer se subdividindo, e cuja centelha se encarna para fazer-se tão pequena, vindo render a alma no Calvário em expiação. Vítima augusta cuja divindade eu negava e que, no entanto, me fez dizer, teu Deus que tu traíste, teu Deus que tu blasfemas, para ti, para o universo, morreu nestes lugares. Sofro, mas expio a resistência que opus a Deus. Eu tinha a missão de instruir e esclarecer. A princípio fiz,
mas o meu facho se me extinguiu nas mãos na hora marcada para a luz. Felizes filhos do século XIX e do século XX, a vós é dado ver luzir o facho da verdade. Fazei que vossos olhos vejam bem a sua luz, porquanto, para vós, ela terá radiações celestes e sua claridade será divina. Voltaire. Filhos, deixei que em meu lugar falasse um dos vossos grandes filósofos, principal chefe do erro. Quis que ele viesse dizer-vos onde está a luz. Que vos parece? Todos virão repetir-vos, não há sabedoria sem amor nem caridade. E, dizei-me, qual a doutrina mais suave para o ensinar, senão o Espiritismo? Nunca vos repetiria demasiadamente, o amor e a caridade são as duas virtudes supremas que, como diz Voltaire, unem a criatura ao Criador. Oh! Que mistério e que laço sublime! Vermezinho, verme da terra, que pode tornar-se tão poderoso que a sua glória alcançará o trono do Eterno. Santo Agostinho. Ano 5, junho de 1862, número 6. Ensinos e dissertações espíritas. O Espiritismo filosófico. Bordeaux, 4 de abril de 1862, Médium, Senhora Collignon. Meus amigos, falamos do Espiritismo do ponto de vista religioso, agora que está bem estabelecido que ele não é uma religião nova, mas a consagração dessa religião universal cujas bases lançou Cristo, e que hoje vem levar ao coroamento, vamos encarar o Espiritismo do ponto de vista moral e filosófico. Antes de mais, expliquemo-nos quanto ao exato sentido da palavra filosofia. A filosofia não é uma negação das leis estabelecidas pela divindade, da religião. Longe disto, a filosofia é a busca do que é sábio, do que é o mais exatamente razoável. E o que pode ser mais sábio, mais razoável que o amor e o reconhecimento que se deve ao seu Criador e, conseguintemente, o culto, seja qual for, que pode servir para lhe provar esse reconhecimento e esse amor. A religião, e tudo quanto a ela vos pode levar é, pois, uma filosofia, porque é uma sabedoria do homem que a ela se submete com alegria e docilidade. Feitos esses reparos, vejamos o que podeis tirar do Espiritismo, posto em prática seriamente. Qual o fim para onde tendem todos os homens, seja qual for a posição em que se encontrem? O melhoramento de sua posição presente. Ora, para o conseguir, correm para todos os lados e se extraviam na maior parte, porque, enseguecidos pelo orgulho, arrastados pela ambição, não vem a única rota que pode conduzir a esse melhoramento. Buscam na satisfação do orgulho, de seus instintos brutais, de sua ambição, ao passo que só poderão encontrá-la no amor e na submissão devidos ao Criador. O Espiritismo vem, pois, dizer aos homens: deixai esses atalhos tenebrosos, cheios de precipícios, cercados de espinhos e urzes e entrai no caminho que leva à felicidade que sonhais. Sede prudentes, a fim de serdes felizes. Compreendei, meus amigos, que para os homens os bens da terra não passam de emboscadas, que devem evitar. Eis porque finalmente o Senhor permitiu visseis a luz desse farol, que deve vos conduzir ao porto. As dores e os males que sofreis com impaciência e revolta são o ferro em brasa que o cirurgião aplica sobre a ferida aberta, a fim de impedir a gangrena de perder todo o corpo. Vosso corpo, meus amigos, o que representa para o espírito? Que deve ele salvar? Que deve preservar do contágio? Que deve cicatrizar, por todos os meios possíveis, senão a chaga que rói o espírito, a enfermidade que o entrava e o impede de lançar-se radioso para o seu Criador. Voltai sempre os olhos para este pensamento filosófico, isto é, cheio de sabedoria. Somos uma essência criada pura, mas decaída, pertencemos a uma pátria onde tudo é pureza, culpados, fomos exilados por algum tempo, mas só por algum tempo. Empreguemos, pois, todas as nossas forças, todas as energias em diminuir o tempo de exílio,
Esforcemo-nos por todos os meios que o Senhor pôs à nossa disposição para reconquistar essa pátria perdida e abreviar o tempo de ausência. Vídeo número de janeiro de 1862. Doutrina dos Anjos Decaídos. Compreendei bem que vossa sorte futura está em vossas mãos, que a duração de vossas provas depende inteiramente de vós, que o mártir tem sempre direito à palma da vitória e que, para ser mártir, não é necessário, como aconteceu com os primeiros cristãos, servir de pasto aos animais ferozes. Sede mártires de vós mesmos, quebrai, aniquilai em vós todos os instintos carnais que se revoltam contra o espírito, estudai com cuidado as vossas inclinações, os vossos gostos, as vossas ideias, desconfiai de tudo quanto a vossa consciência reprova. Por mais baixo que ela vos fale, porque muitas vezes pode ser repelida, por mais baixo que ela vos fale, essa voz do vosso protetor vos dirá que eviteis o que vos pode prejudicar. Em todos os tempos a voz do vosso anjo da guarda vos falou, mas quantos ficaram surdos? Hoje, meus amigos, o Espiritismo vem explicar-vos a causa dessa voz íntima, vem dizer positivamente, vem vos mostrar, fazer tocar com o dedo aquilo que podeis esperar se a escutardes docilmente, aquilo que deveis temer se a rejeitardes. Eis, meus amigos, para o homem em geral, o lado filosófico, a vós compete salvar-vos a vós mesmos. Meus filhos, não procureis distrações materiais nem satisfação à curiosidade, como fazem os ignorantes. Não chameis a vós, sob o menor pretexto, espíritos dos quais não tendes a mínima necessidade. Contentai-vos em vos entregardes sempre aos cuidados e ao amor de vossos guias espirituais, eles jamais vos faltarão. Quando vos reunirdes num objetivo comum, qual seja o melhoramento de vossa humanidade, elevai o coração ao Senhor, mesmo que seja para lhe pedir suas bênçãos e assistência dos espíritos bons, aos quais vos confiou. Examinai bem em vosso redor se não há falsos irmãos, curiosos, incrédulos. Se os encontrardes, rogai-lhes com doçura, com caridade, que se retirem. Se resistirem, contentai-vos em orar com fervor para que o Senhor os esclareça e, de outra vez, não os admitais em vossos trabalhos. Não recebais em vosso meio senão os homens simples, que querem buscar a verdade e o progresso. Quando estiverdes certos de que vossos irmãos se acham reunidos em presença do Senhor, chamai os vossos guias e pedi-lhes instruções, eles vô-las darão sempre, proporcionadas às vossas necessidades, à vossa inteligência, mas não busqueis satisfazer a curiosidade da maioria dos que pedem evocações. Quase sempre saem menos convencidos e mais dispostos à zombaria. Aqueles que desejam evocar seus parentes e amigos não o façam jamais senão com um objetivo de utilidade e de caridade. É um ato sério, muito sério, chamar os espíritos que erram em redor de vós. Se não trouxerdes a fé e o recolhimento necessários, os espíritos maus tomarão o lugar daqueles que esperais, enganar-vos-ão e vos farão cair em erros profundos e algumas vezes vos arrastarão em quedas terríveis. Não esqueçais, pois, meus amigos, que o Espiritismo é confirmação do cristianismo. Porque o cristianismo entra completamente nestas palavras, amar ao Senhor sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Sob o ponto de vista filosófico, é a linha de conduta reta e sábia que vos deve conduzir à felicidade que todos ambicionais, e esta linha vos é traçada partindo de um ponto seguro, demonstrado, a imortalidade da alma, para chegar a outro ponto que ninguém pode negar, Deus. Eis, meus amigos, o que vos tenho a dizer por hoje. Em breve continuaremos nossas conversas íntimas. Bernardin. Observação: esta comunicação faz parte de uma série de ditados sob o mesmo título, O Espiritismo para Todos, marcadas todos eles pelo mesmo cunho de profundidade e de simplicidade paternal. Como nem todas podem ser publicadas na revista, farão parte das coletâneas especiais que preparamos.
Dá-se o mesmo com as que nos são dirigidas por outros médiuns de Bordeaux e de outras cidades. Essas publicações serão tanto mais úteis quanto feitas com ordem e método, e tanto mais produziriam um efeito contrário quanto mais o fossem sem discernimento e sem escolha. Há comunicações que são excelentes para intimidade, mas que seriam inconvenientes se tornadas públicas. Outras, para serem compreendidas e não darem lugar a falsas interpretações, necessitam de comentários e de desenvolvimentos. Nas comunicações muitas vezes é preciso fazer a parte da opinião pessoal do espírito que fala, e que, se não for muito adiantado, pode formar dos homens e das coisas ideias e sistemas nem sempre justos. Publicadas sem corretivo, essas ideias falsas apenas lançarão descrédito sobre o espiritismo, fornecerão armas aos seus inimigos e semearão a dúvida e incerteza entre os neófitos. Com os comentários e as explicações dados a propósito, o próprio mal por vezes se torna instrutivo. Sem isto poderiam responsabilizar a doutrina por todas as utopias enunciadas por certos espíritos mais orgulhosos que lógicos. Se o espiritismo pudesse ser retardado em sua marcha, não seria pelos ataques abertos de seus inimigos declarados, mas pelo zelo irrefletido dos amigos imprudentes. Não se trata, pois, de fazer coletâneas indigestas, onde tudo se acha amontoado confusamente e cujo menor inconveniente seria aborrecer o leitor. É preciso evitar com cuidado tudo quanto possa falsear a opinião sobre o espiritismo. Ora, tudo isto exige um trabalho que justifica a demora de tais publicações. Um espírito apócrifo na Rússia. O príncipe de K. nos envia da Rússia um prospecto em língua russa, começando por esta frase: Oboan Brunet, célebre mágico, magnetizador, membro da Sociedade Espírita de Paris, terá a honra de dar, como foi anunciado, um sarau fantástico, no teatro desta cidade, em 17 de abril de 1862. Segue uma longa lista das escamoteações que o tal Brunet se propõe fazer. Pensamos que o bom senso dos numerosos adeptos que contam o espiritismo na Rússia terá feito justiça a essa grosseira impostura. A Sociedade Espírita de Paris não conhece esse indivíduo que, na França, teria sido processado por se atribuir uma falsa qualidade. Ano 5, julho de 1862, número 7. Ensinos de dissertações espíritas. União Simpática das Almas. Bordeaux, 15 de fevereiro de 1862, Médium, Sr. H. P. Já me dissestes várias vezes que nos reuniríamos para não mais nos separarmos. Como poderá dar-se isto? As reencarnações, mesmo as que se seguem às da Terra, nem sempre separam por um tempo mais ou menos longo. Resp. Eu te disse. Deus permite aos que se amam sinceramente e souberam sofrer com resignação para expiar suas faltas, reunir-se, a princípio no mundo dos espíritos, onde progridem juntos, a fim de conseguirem encarnações nos mundos superiores. Podem, pois, se o pedirem com fervor, deixar os mundos espíritas na mesma época, reencarnar nos mesmos lugares e, por um encadeamento de circunstâncias previstas, reunir-se pelos laços que mais convierem aos seus corações. Uns terão pedido para serem pai ou mãe de um espírito que lhes era simpático e se sentirão felizes por o dirigirem no bom caminho, cercando dos ternos cuidados da família e da amizade. Outros terão pedido a graça de se unirem pelo matrimônio e verem escoar-se muitos anos de felicidade e de amor. Refiro-me ao casamento entendido no sentido da união íntima de dois seres que não querem separar-se mais. Entretanto, tal como é compreendido na Terra, o casamento não é conhecido nos mundos superiores. Nesses lugares de felicidade, de liberdade e de alegria, os laços são de flores e de amor, e não creias que, por isso, sejam menos duráveis. Só o coração fala e guia nessas uniões tão doces. Uniões livres e felizes,
Casamento de almas perante Deus, eis a lei do amor dos mundos superiores. E os seres privilegiados dessas regiões abençoadas, sentindo-se mais fortemente ligados por semelhantes sentimentos do que são os homens da terra, que muitas vezes desprezam os mais sagrados compromissos, não oferecem o deplorável espetáculo de uniões perturbadas incessantemente pela influência dos vícios, das paixões inferiores, da inconstância, da inveja, da injustiça, da aversão, de todas essas horríveis inclinações que conduzem ao mal, ao perjúrio e à violação dos mais solenes juramentos. Pois bem, esses casamentos abençoados por Deus, essas uniões tão afetuosas são a recompensa daqueles que, tendo-se amado profundamente no sofrimento, pedem ao Senhor, justo e bom, para continuarem a se amar em mundos superiores, sem, contudo, temerem uma próxima e dolorosa separação. Que haverá nisso que não seja fácil de compreender e admitir. Deus, que ama todos os seus filhos, não teria podido criar, para aqueles que se tivessem tornado dignos, uma felicidade tão perfeita quanto cruéis tinham sido as provas. Que poderia conceder demais conforme ao sincero desejo de todo o coração amoroso. De todas as recompensas prometidas aos homens, haverá algo semelhante a esse pensamento, a essa esperança, eu poderia dizer, a essa certeza, unir-se aos seres adorados para a eternidade. Crê-me, filha querida, nossas secretas aspirações, essa necessidade misteriosa, mas irresistível de amar longamente, de amar sempre, não foi colocada por Deus nos nossos corações senão porque a promessa do futuro nos permitia essas doces esperanças. Deus não nos fará experimentar as dores da decepção. Nossos corações querem a felicidade e só palpitam pelas afeições puras. A recompensa só poderia ser a perfeita realização de nossos sonhos de amor. Do mesmo modo que, pobres espíritos sofredores destinados à provação, for-nos preciso pedir e, por vezes, até mesmo escolher as mais cruéis expiações, também escolhemos, como espíritos felizes e regenerados, na nova vida destinada a nos depurar ainda mais, a soma de felicidades concedidas ao espírito adiantado. Tens aí, filha bem-amada, uma exposição sumária das felicidades futuras. Muitas vezes teremos ocasião de voltar a esse agradável assunto. Deves compreender quanto a perspectiva desse futuro me torna feliz e quanto me é doce confiar-te as minhas esperanças. P. Nós nos reconhecemos nessas novas e felizes existências. Resp. Se não nos reconhecêssemos seria completa felicidade? Sem dúvida seria felicidade, pois nesses mundos privilegiados todos os seres são destinados a ser felizes. Mas seria isto a perfeição da felicidade para os que, separados bruscamente na mais bela época da vida, pedem a Deus para se unirem em seu seio? Seria a realização de nossos sonhos e de nossas esperanças? Não, tu pensas como eu. Se um véu fosse lançado sobre o passado, não haveria a suprema felicidade, a inefável alegria de nos revermos depois das tristezas da ausência e da separação, não haveria, ou pelo menos ignoraríamos, essa antiguidade de afeição que mais ainda aperta os laços. Assim como em vossa terra há dois amigos de infância gostam de encontrar-se no mundo, na sociedade, e se buscam muito mais do que se suas relações apenas datassem de alguns dias. Também os espíritos que mereceram o inapreciável favor de se unirem nos mundos superiores são duplamente felizes e reconhecidos a Deus por esse novo encontro, que corresponde às suas mais caras aspirações. Os mundos colocados acima da terra na escala da perfeição são acumulados de todos os favores que possam contribuir para a perfeita felicidade dos seres que os habitam. O passado não lhes é oculto, porque a lembrança de seus antigos sofrimentos, de seus erros, resgatados à custa de muitos males, e a lembrança, ainda mais viva, de suas afeições sinceras, lhes faz achar 1000 vezes mais doce essa nova vida e os protegem contra faltas a que, talvez,
pudessem ser arrastados por uns resquícios de fraqueza. Para os homens esses mundos são o paraíso terrestre, destinado a conduzi-los ao paraíso divino. Observação: enganar-nos-íamos redondamente quanto ao sentido desta comunicação se nela víssemos uma crítica às leis que regem o casamento e a sanção das uniões efêmeras extraoficiais. No que respeita às leis, as únicas e imutáveis são as leis divinas, ao passo que as leis humanas, devendo ser apropriadas aos costumes, aos usos,